É neste momento de graves perturbações filosóficas, ético-morais, da grande contribuição da ciência e da tecnologia, que o homem extraordinário, que durante 40 anos foi diretor do Museu de História Natural de Nova York, publica uma obra, e nessa obra ele declara, na sua condição de cientista, de botânico, de investigador, que tinha 7 razões pelas quais ele acreditava em Deus. A primeira razão é resultado de uma proposta, uma experiência que cada um de nós pode fazer. Tomem-se 10 moedas de R$1. Enumere-se-as em ordem crescente de 1 a 10. Coloquem-se-nas em um bolso e tente-se retirar sem ver a moeda número 1. A lei de probabilidade diz que a possibilidade de ter-se o êxito é de 1 para 10 tentativas. Devolvendo-se a moeda para tirar a de número 2, a probabilidade é de 1 vez em 100 tentativas. Devolvendo-se a de número 2 para retirar-se a de número 3, a probabilidade de êxito é de 1 vez em 1000 tentativas. E devolvendo-se a moeda número 3 para tirar a seguinte, e sucessivamente até a de número 10, a probabilidade de êxito é de 1 vez em 10 bilhões de tentativas fracassadas. Então eu creio em Deus por uma razão, que está diante de nós, o cosmos, com as suas leis de harmonia. Por exemplo, o movimento de rotação da Terra em torno do seu eixo, de 24 horas, 12 horas tecnicamente de luz ou calor, 12 horas de sombra ou de frio. Não é por acaso. Se por acaso este movimento demorasse 120 horas, a vida na Terra seria impossível, porque durante 120 horas de sol, de calor, toda a vida seria crestada. E por acaso, se algo sobrevivesse nas 120 horas da noite, o frio, que chegaria a ser glacial, terminaria por extinguir aquilo que sobrevivesse. Mas não é apenas isto. Se por acaso a nossa atmosfera, que mede 60 quilômetros, fosse menor de apenas 10 quilômetros, a vida na Terra seria impossível, porque diariamente caem sobre a Terra aerólitos, meteoros, meteoritos aos milhões, que são naturalmente destruídos pelo atrito com a atmosfera. Nossas estrelas cadentes, se ela fosse mais rarefeita, a vida da Terra seria destruída pela agressão desses fragmentos de astros que caem sobre nós. Se por acaso o fundo do mar fosse mais fundo 3 metros, a vida na Terra era impossível, porque todo este oxigênio seria absorvido pelas águas e não teríamos como respirar na superfície enxuta. A distância da Lua, se por acaso a Lua estivesse mais próxima de nós, cerca de 10.000 quilômetros, a vida seria impossível, porque as marés seriam tão altas que diariamente lavariam as montanhas mais elevadas, produzindo a erosão. E se fosse 10.000 quilômetros mais distante,
o seu efeito magnético sobre as águas seria praticamente nulo. O Sol, que está a 150 milhões de quilômetros de distância, não é por acaso. Se ele estivesse mais perto, destruiria tudo. E se estivesse mais longe, a vida não se manifestaria por ausência do heliotropismo. Por esta e muitas outras razões que foram pensadas, elaboradas, eu creio em Deus, mas creio em Deus por uma segunda razão, que se chama vida. Que é a vida? Se perguntarmos a cada um de vós outros que é a vida, cada qual terá uma definição própria e incompleta. O filósofo tangenciará a vida de acordo com a sua escola de pensamento. O biólogo, o psicólogo, qualquer um desses investigadores sempre traduz a vida dentro de parâmetros da sua área de observação. Mas o que é a vida? Ninguém sabe. Diz o Dr. Cressy Morrison que a vida é tão caprichosa que não existem duas folhas iguais no planeta terrestre. Todas elas são diferentes, não tendo lugar para uma similitude absoluta, a semelhança das impressões digitais humanas. Que a vida é um químico caprichoso. Através da sua raiz, a planta transforma humus em perfume, em sabor, transforma água em madeira, em açúcar. Que artista é este que fez a vida? A vida é o resultado de dois elementos, pelo menos a vida animal: um protoplasma e um raio de sol. Se por acaso toda a vida na Terra, vegetal, animal e humana, fosse destruída e ficassem um raio de sol e um protoplasma, esse heliotropismo faria que o protoplasma de imediato dividisse-se pela lei da cisparidade, e dentro de 10 bilhões de anos a vida estaria refeita como hoje, sob o hálito divino. Creio em Deus por uma terceira razão, que podemos chamar o instinto dos animais, incluindo o homem. Que é o instinto? As melhores definições a respeito do instinto são insuficientes. Por exemplo, a vespa, quando se vai reproduzir, ela sabe que vai morrer. Ela realiza um voo nupcial até poder encontrar um gafanhoto. Aplica-lhe uma picada no sistema nervoso e o gafanhoto fica imobilizado. Ela faz uma cova na areia, atrai o gafanhoto vivo, coloca-o ali e desova nas partes não vitais do gafanhoto. Voa e morre. Nenhuma vespa jamais viu os seus descendentes, mas ela sabe, por instinto, que os seus descendentes irão viver, porque ela sabe que os insetos já nascem adultos e com fome, parecem brasileiros, e começam a comer o gafanhoto das partes não vitais, até o momento em que o gafanhoto morre. Quando ele morre, as vespas viajam para poder manter a sua sobrevivência. E nunca a vespa errou, porque se errasse, extinguir-se-ia a vida. Em laboratório, os cientistas na área da entomologia já tentaram encontrar o ponto
da picada da vespa para imobilizar o gafanhoto vivo e não encontraram. Mas a vespa encontra. O salmão, quando ele vai reproduzir-se, abandona todas as águas e viaja contra a correnteza na direção das águas em que nasceram. Ali reproduzem-se e morrem. Os seus descendentes fazem a viagem de volta e vão habitar as águas dos seus ancestrais. E nunca se enganam. Pelo instinto, as enguias, quando chega a época da reprodução, todas elas abandonam as águas em que estão e viajam na direção das águas profundas das Bermudas, onde procriam e morrem. Os seus descendentes fazem a viagem de volta e vão habitar as águas dos seus ancestrais e nunca foram encontradas em guias europeias em águas americanas ou em guias americanas em águas europeias. E o instinto é tão caprichoso que as enguias europeias, como estão mais distantes das Bermudas do que as enguias americanas, têm a sua reprodução atrasada 1 ano para chegarem na mesma hora. E o João de Barro, esse pássaro encantador do Brasil, quando chega a primavera, ele trepa o galho de árvore mais alto, direciona o bico para o vento, a fim de saber qual é a direção do vento no próximo inverno, e constrói a sua casa na direção contrária do vento. Porque se não tivesse esse cuidado, os ventos frios matariam a sua prole. E não se enganam nunca. O que até há pouco tempo, antes dos satélites, matava de inveja os meteorologistas que nunca acertavam. Por esta razão, eu creio em Deus, mas eu creio em Deus por uma quarta razão. Aquela que diz respeito aos genes e aos cromossomas descobertos no século XIX. Os genes e os cromossomas são tão extraordinários que se toda a população da Terra, 6.250 milhões de pessoas, fossem reduzidas à sua condição inicial de gene e de cromossoma, não encheriam um didal de costureiras. E ali dentro estão 6.250 milhões de seres. A calvície é de uns, a cabeleireira abundante de outras, mesmo que com peruca. Os traços, o caráter, a inteligência, cantando as glórias de Deus. Eu creio em Deus por uma quinta razão. Escreveu o Dr. Cressy Morrison: a inteligência, a memória, o instinto é uma nota monótona que se repete sempre a mesma, sempre igual. A primeira vespa fez assim, a que será a última fará assim. A inteligência são as 7 notas musicais, é o alfabeto. A inteligência abarca pela lucidez de ordem física e metafísica a grandeza do micro e do macrocosmo. Por isso, eu creio em Deus, mas eu creio em Deus por uma sexta razão, denominada ecologia. A sabedoria divina, por exemplo, fez que os insetos respirem através de tubos, e que à medida que eles crescem, os tubos não crescem. Por isso que tem morte breve. As cigarras de Brasília, quando chega a primavera, elas dizem que cantam, mas não é verdade. Atritam as patas e produzem esse ruído típico de Brasília.
e crescem e morrem por falta de cubagem do ar. Arrebentam-se-lhes as costas, porque não têm capacidade de respirar. Não foi por acaso. Existem classificadas 750 mil famílias de insetos. Se eles crescessem, a vida da terra para nós seria impossível, porque ao sairmos daqui encontraríamos milhares de baratas com corpos de elefantes e de pulgas com corpos de dinossauros. Então alguém pensou e limitou. Creio na vida, nesta questão ecológica, por um fenômeno que aconteceu na Austrália, a maior ilha continental da Terra. As terras australianas não eram aráveis, e os australianos resolveram começar a agricultura e tiveram uma ideia. Os ventos que sopravam do mar matavam as plantas tenras. Então os australianos tiveram ideia de construírem sebes, cercas vivas com palmáceas. E o resultado foi desastroso, porque aquelas plantas não tinham inimigos naturais na Austrália. Começaram a multiplicar-se, a render, a tomar terra. Em 10 anos, a Austrália havia perdido uma área correspondente à das ilhas britânicas na Europa. Foi dado um alarme internacional. Utilizaram herbicidas, lança-chamas. Os cactos multiplicavam-se. Aldeias foram fechadas, fazendas foram abandonadas, algumas cidades. Deu-se um grito internacional e na cidade de Sydney foi realizado um congresso de entomologistas do mundo. Era necessário encontrar-se um besouro que gostasse daquele cacto, só daquele, e que fosse um bom reprodutor para poder manter o equilíbrio ecológico. Foi dada uma busca internacional, um besouro faminto e procriativo, e encontraram no Nordeste brasileiro. Levaram o besourito brasileiro para a Austrália e jogaram sobre os cactos. E os besouritos começaram as duas tarefas: comer e reproduzir-se, comer e reproduzir-se. Então foi dado um grito internacional. E o que é que nós faremos dos besouros? O equilíbrio ecológico fez-se. À medida que os cactos diminuíram, os besouros morreram. Ficaram então cactos para besouros e besouros para cactos. Então eu creio em Deus por uma 7ª razão, que se chama imaginação. É através da imaginação que conseguimos entender o absoluto. O Salmo 19 de Davi, versículo número 1, canta: o universo canta a glória de Deus, e os céus proclamam a glória das suas mãos. De fato, se nós, numa noite de inverno, sairmos por uma estrada sem iluminação artificial e olharmos a obra de Deus no universo, teremos a ocasião de dizer: eu vejo milhões de estrelas. E nos enganamos, porque somente 5.000 são visíveis a olho nu. Isto é, 2.500 de um lado, 2.500 do outro. Quem duvidar, hoje à noite pode contar. Mas se usar um binóculo, pode vê-las em número de 15.000. Se usar um telescópio doméstico, pode vê-las em número de 150.000. Se usar o telescópio de Monte Palomar, na Califórnia, poderá vê-las em número de 30 milhões. E se acompanhar, por exemplo, o telescópio Hubble, agora, depois da sua missão, poderá ver 3 bilhões
de galáxias, cantando as glórias de Deus. 300 bilhões de galáxias cantando as glórias de Deus, e verá ainda muito mais galáxias que são absorvidas pelos buracos negros e outras galáxias que surgem da poeira cósmica, ad infinitum, cantando as glórias de Deus. O astrofísico inglês Sir James Jeans assevera: quereis ter uma ideia do universo? Tomai um avião a jato propulsão e atirai 3 abelhas pela sua janela, e elas terão menos espaço para voar do que os astros no cosmo. Se olharmos o nosso Sol, estrela de quinta grandeza, porque já é uma estrela em decadência, a sua luz amarela denota que está envelhecendo. Dizem que as estrelas são como as mulheres, não como os homens. Quando jovens, de primeira grandeza, brilham, Betelgeuse e etc. À medida que envelhecem, ficam amarelas, como as pequenas manchas. E quando ficam velhas, ficam vermelhas, decadentes. O nosso Sol, para poder manter o sistema que o adorna, converte massa em energia na razão de 420 milhões de toneladas por segundo. O que equivale a dizer que o nosso Sol vai morrer dentro de 10 bilhões de anos. Oportunamente eu entreteci essa consideração numa conferência, e ao terminar veio uma senhora, estrela de quinta grandeza, naquele claro escuro, e me disse: Divaldo, é verdade que o Sol vai se acabar? Eu digo: uma verdade astronômica. Mas quando? Dentro de 10 bilhões de anos. Meu Deus, que será de mim que ainda não me casei? Então, se nós olharmos os astros, deslumbrar-nos, se olharmos, por exemplo, a Virgem, na grande constelação, a estrela de Magalhães, da constelação do Cruzeiro do Sul, 11.000 graus centígrados no seu fulcro, quando o Sol tem 6.646 graus centígrados, cantando as glórias de Deus. Então o indivíduo que vai pela estrada, traga em seco, levando a língua ao palato mole, e Deus sai dos astros e vem para o seu corpo, porque nesse movimento lingual ele aciona aproximadamente 5.000 corpúsculos gustativos colocados na língua para o milagre da digestão, entre os quais está a imunoglobulina, que se consegue através do sorriso genial. Cantando as glórias de Deus, porque será essa saliva que se vai encarregar da digestão. Se aqui estemos e pensamos num bife acebolado, de imediato o estômago começa a preparar os ácidos, as bases, os sais para a digestão. E na hora que nós vamos comer o bife, dizemos: não, lembrei-me, eu sou vegetariano, e voltamos-nos para os legumes. O estômago joga fora aquela só do seu e começa a preparar-se para os legumes. Mas a pessoa é um tanto psicopata e diz: não, eu prefiro o regime lactoso. O estômago joga fora a substância e prepara outra em um automatismo de natureza fisiológica, cantando as glórias de Deus. Então a criatura leva as 2 mãos à cabeça, e quando as leva, toca o mais notável computador de que se tem notícia. 100 bilhões de neurônios cerebrais com funções específicas,
que produzem 65 neuropeptídeos, neurotransmissores, que entendem as glórias de Deus e que morrem diariamente em número de 15 mil e continuam dando vitalidade se a mente, que é o espírito, prosseguir pensando. Os batimentos cardíacos, quando o zigoto completa 20 dias, dispara uma faísca elétrica e começa a pulsar sem ter o coração. Quando o coração nasce dentro do perispírito, o modelo organizador biológico da matéria, ele continua pulsando. E na idade de um homem de 70 anos, como eu, um pouquinho mais, ele pulsa 4 bilhões de vezes sem parar, o que é um exemplo ao servidor público que realmente não para nunca de trabalhar, cantando as glórias de Deus. Então, se nós olharmos este corpo, que diz Joana de Ângeles, por mais deformado, é uma graça divina, e tomarmos uma picada de alfinete, cerca de milhares de capilares serão destruídos e outros voltam para o lugar. Se tomarmos um talho, vem a hemorragia, e de imediato a fibrina produz um coágulo tampão e impede que morramos da hemorragia, exceção feita aos hemofílicos. Porque o nosso aparelho circulatório é um circuito com aproximadamente 150 mil a 190 mil quilômetros, realizando a glória da circulação. E toda e qualquer toxina é eliminada através dos nossos rins, cada um dos quais tem artérias, veias, vasos e capilares com cerca de 105 quilômetros, cantando as glórias de Deus. E toda a organização física nada mais é do que um hino à vida, se nos detivermos apenas na criatura humana. Então, por isso, Deus existe.